Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. E o nosso vídeo de hoje é sobre diarreia no paciente grave. Para quem não me conhece, eu sou a Clarice Costa, sou médica intensivista titulada pela AMIB, apaixonada por medicina intensiva e com outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. Não é interesse do nosso canal ditar normas nem condutas para a prática profissional. Eu não tenho um conflito de interesse e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você sabia que a diarreia é uma das manifestações mais comuns de disfunção gastrointestinal na UTI? E estudos mais recentes estimam uma prevalência em torno de 14 a 21%. Os movimentos intestinais com volume fisiológico normal, consistência e frequência são o resultado de um trato gastrointestinal que integra motilidade, secreção e absorção de fluidos e se adapta à qualidade do bolo alimentar fornecido. O resultado é um bolo fecal que é produzido uma a duas vezes a cada 24 horas e tem consistência e fluidez normais. Até o momento, não há uma escala ou índice consistente que permita uma avaliação confiável, capaz e prática de medir o volume, a consistência e a frequência das fezes. Então, na ausência de uma escala confiável, a equipe de enfermagem do leito continua a ser o parâmetro mais confiável para identificar a presença de diarreia. E em relação à frequência, consistência e quantidade das fezes no paciente crítico, eu trouxe aqui dados de um artigo que foi publicado na Current Opinion in Critical Care em 2015, em que ele sugere como frequência anormal, 3 ou mais evacuações ao dia, como consistência anormal, o aspecto das fezes que pontuam de 5 a 7 na escala de Bristol, que corresponde a pedaços separados com bordas nítidas até fezes totalmente líquidas, sem pedaços sólidos, e como quantidade anormal, quantidades maior ou igual a 200 gramas dia. E como não há uma única definição para a diarreia, eu trouxe algumas definições disponíveis na literatura para nós analisarmos. Então, definições gerais. Considera-se como diarreia um aumento anormal na frequência e fluidez dos movimentos intestinais. Considera-se também como diarreia evacuações que, devido ao aumento da frequência, consistência anormal ou aumento do volume, causam desconforto ao paciente ou ao cuidador. De acordo com a Critical Care Nutrition, considera-se como diarreia a presença de 3 a 5 movimentos intestinais ou um volume de fezes maior ou igual a 750 ml em 24 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais, considera-se como diarreia fezes aquosas e soltas 3 ou mais vezes ao dia. E em relação à classificação, a diarreia pode ser classificada quanto à etiologia, é considerada como específica quando relacionada à doença, ou seja, doença inflamatória intestinal, tumor gastrointestinal, intolerância alimentar, inespecífica quando relacionada à condição do doente naquele momento, por exemplo, instabilidade hemodinâmica, hipoperfusão tecidual, particularidades relacionadas à dieta, e também pode ser classificada como relacionada a medicamentos. Em relação à duração, é considerada como sendo aguda quando apresenta até 14 dias, ou seja, uma duração menor ou igual a 14 dias. Persistente, quando apresenta uma duração acima de 14 dias e menor ou igual a 4 semanas, ou menor do que 30 dias, a depender da fonte que você consulte, e crônica, com duração acima de 4 semanas ou duração acima de 30 dias, a depender da fonte que você consulte. Na crônica, os sintomas podem ser contínuos ou intermitentes. E a diarreia também pode ser classificada quanto à sua fisiopatologia. Então, ela é considerada como secretória quando há secreção excessiva de fluidos. Caracteristicamente, contém grandes quantidades de líquido e é descrita como aquosa. Ela é observada em certas doenças infecciosas, como infecções por cólera, rotavírus, ou distúrbios endócrinos associados à síndrome carcinoide, ou tumores secretores de peptídeo intestinal vasoativo. É considerada como infecciosa quando a infecção gera inflamação do trato gastrointestinal e, como resultado, há um aumento na secreção de muco pelo intestino grosso. Pode ocorrer resultante de infecções colônicas por bactéria, vírus, parasita, assim como por alimentos contaminados
ou tubos usados para alimentação contaminados, por exemplo, sonda de gastrostomia contaminada. Osmótica. Muitas substâncias que nós ingerimos por via oral não são totalmente absorvidas e exercem uma força osmótica significativa, sobrecarregando a capacidade de absorção do trato gastrointestinal. Então, muitos pacientes na UTI com diarreia se enquadram nessa categoria. Continuando ainda com a classificação quanto à fisiopatologia, o paciente pode apresentar diarreia por digestão incompleta ou má absorção de nutrientes, por exemplo, digestão incompleta ou não digestão de proteínas, carboidratos, gorduras, ou quando o paciente está sendo superalimentado ou apresenta atrofia do trato gastrointestinal. Também pode apresentar diarreia por distúrbios na motilidade intestinal, lembrando que a desmotilidade intestinal é um problema frequente na UTI e o uso de agentes promotores, por exemplo, eritromicina, pode inadvertidamente causar diarreia, ou alteração na flora intestinal. Lembrando que o microbioma é essencial para a absorção e função normal do todo o trato gastrointestinal. E em relação às consequências clínicas, a diarreia pode aumentar o risco de surgimento de lesões de pele, especialmente naquelas áreas sacrococcígea, perineal, aumentando o risco de infecção secundária de partes moles. Pode levar também a distúrbios hidroeletrolíticos, desnutrição e aumento da carga de trabalho da equipe de enfermagem e cuidadores. E após abordarmos as definições, classificações e consequências clínicas da diarreia, é importante a gente fazer o diagnóstico da causa que levou à diarreia. Lembrando que os testes laboratoriais são escassos. Então, eu trouxe aqui uma sugestão de abordagem diagnóstica de uma das fontes que eu usei para fazer esse vídeo, que foi o livro-texto de Critical Care do Dr. Jean-Louis Vincent, oitava edição, que foi publicado recentemente. Lembrando que todas as referências que eu uso para fazer os vídeos estão na descrição do vídeo. Então, você desconfia que a causa da diarreia é iatrogênica? Então, aqui eu vou apresentar algumas condições que podem levar à diarreia de causa iatrogênica que você precisa avaliar. Então, paciente que está em uso de agentes procinéticos ou laxantes ou algum outro medicamento que cause diarreia. Altas concentrações de sorbitol. Overfeeding, que é a superalimentação. Intolerância a algum dos componentes da dieta que o paciente está fazendo uso. Dieta com quantidade excessiva de algum nutriente, por exemplo, proteína em excesso, ou carboidrato em excesso, ou gordura em excesso. Administração da dieta desviada do estômago, ou seja, jejunostomia, por exemplo, ou inibição da secreção ácida, afetando a digestão de proteínas. Mas se a causa da diarreia do seu paciente não foi iatrogênica, uma possibilidade é causa infecciosa. Então, a partir daí, você precisa avaliar possíveis causas para infecção nosocomial intestinal, possibilidade de alteração da flora colônica por antibióticos ou evidências de contaminação dos tubos para alimentação do paciente. E se a causa da diarreia não for nem iatrogênica nem infecciosa, uma outra causa provável é a alteração da capacidade de absorção ou digestão de nutrientes. Isso pode acontecer quando há atrofia intestinal, ou seja, aquele paciente que fez um repouso intestinal prolongado, por exemplo. Se sim, precisa avaliar se esse paciente se beneficiaria de uma estratégia de reabilitação intestinal. Outra causa para alteração da capacidade de absorção e digestão, desnutrição ou condição clínica, por exemplo, pancreatite, que altera a secreção de enzimas digestivas, ou ainda um processo de doença crônica, por exemplo, síndrome do intestino curto, que altera a absorção de nutrientes. E para concluirmos o nosso vídeo de hoje, eu trouxe orientações gerais disponíveis na literatura para manejo clínico do nosso paciente grave com diarreia. Então, em relação à causa, é importante a gente tentar definir a causa ou as causas que levaram à diarreia e tentar excluir primeiro causa iatrogênica e infecciosa. Em relação a medicamentos, descontinuar medicações como procinéticos, laxativos ou outras medicações que sabidamente provocam diarreia. Descontinuar ou descalonar antimicrobianos assim que for possível para preservação do microbioma intestinal. Retardar a progressão das fezes não é recomendado para pacientes com diarreia de causa infecciosa por Clostridium. E agentes que inibem a motilidade gastrointestinal, como loperamida ou difenoxilato e atropina, devem ser usados com cautela, principalmente se a causa da diarreia for infecciosa.
A restauração da flora colônica normal tem se tornado uma prática cada vez mais frequente na UTI. Então, a administração de probióticos, que são micro-organismos vivos, não patogênicos e benéficos para o microbioma intestinal, pode ser útil para o tratamento e prevenção de causas comuns de diarreia. Mas é necessário mais pesquisa, mais trabalho para entender quais probióticos conferem os maiores benefícios para diferentes populações de pacientes. Lembrando que nem todo paciente vai se beneficiar da administração de probiótico. Em relação à dieta, modificar a dieta se o trato gastrointestinal estiver sobrecarregado com grandes quantidades de um determinado nutriente. Enzimas digestivas ou substitutos da bile devem ser suplementados quando o processo da doença ou tratamento estiver associado à diminuição da produção dessas enzimas. Suspender ou diminuir a taxa de nutrição interal só é aconselhável se o paciente estiver superalimentado ou apresentar intolerância à dieta. E somente em circunstâncias excepcionais deve-se recomendar a interrupção da ingesta oral enteral e a administração de nutrição parenteral total como tratamento para diarreia. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente e compartilhe. E nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada!